Oi gente, bem-vindos ao episódio 2 da websérie Ame Sua Natureza. Sou Erika Okazaki e se você chegou até aqui, te convido para assistir o episódio 1 que nós falamos sobre sustentabilidade. É só clicar aqui no link da descrição. E hoje eu tô aqui com essas mulheres incríveis, embaixadoras da Biostratos, para falar de um assunto que impacta diretamente a nossa qualidade de vida, na nossa felicidade e até no nosso sucesso, a autoestima. E, gente, é impossível falar sobre esse assunto e não lembrar de Joana, Carla, papo sobre autoestima, que elas promovem nas redes sociais e que ajuda muita gente. Mas antes, meninas, eu queria saber, assim, realmente o que é autoestima. Você pode contar pra gente, Jô? Então, eu acho muito curioso que a gente tem uma mania aqui de confundir autoestima com aparência, com beleza, com se sentir bonita, se sentir poderosa, se sentir bem com a sua estética. E eu acho que é muito legal se sentir bem com a própria imagem, mas a autoestima não é só isso. Isso é apenas uma das situações relacionadas à autoestima. A autoestima é você se conhecer, é você ter estima por quem você é, em vários pontos, desde a sua vida profissional, sua vida pessoal, suas relações familiares, suas relações afetivas, suas amigas. A autoestima é ter estima por si mesma e ter segurança, autoconfiança por quem você é, independente da estética ou não. Então existe ter autoestima e de repente nem se sentir a mais bonita das mulheres. E existe ter uma máscara de se sentir a mais bonita e nem ter autoestima. Então muita gente fala de autoestima sem ter a mínima ideia do que está falando, porque a autoestima é muito mais relacionada a autoconhecimento do que a própria aparência. Inclusive, é esse autoconhecimento que te permite desenvolver essa autoconfiança, que te permite chegar num olhar mais amoroso e acolhedor pela sua aparência e talvez fazer com que você não sinta tanta necessidade de se comparar e de atender às demandas da sociedade. Então, você consegue ser um indivíduo mais inteiro, mais de si mesmo, mais confortável na própria pele com autoestima. Mas é uma coisa consequência da outra e não é a mesma coisa. Tanto que se você for no dicionário, autoestima não tem nada a ver com aparência. Olha só, na verdade, a gente pode até colocar que é uma ferramenta, mas a gente não pode apenas A gente não pode reduzir a isso. Entendi. E se sentir bonita não é ter autoestima. Também, é parte do todo. Quando você fala assim, esse produto me deu autoestima. Não, esse produto me deixou mais bonita, eu gostei mais dele, eu às vezes me senti mais dentro do padrão com ele, isso é confortável pra caramba, eu me sinto mais aceita socialmente, isso é muito gostoso, e isso pode influir na sua mudança, transformação, isso pode influenciar na sua autoestima, mas ela não é isso. Então a gente confunde, é muito além. Então eu acho muito legal a gente avaliar que as transformações, elas são algumas ferramentas que fazem a gente se sentir mais confortável dentro do padrão de beleza. E foi um processo pra você chegar... Com certeza. E é um processo que não foi emagrecendo, botando botox, ou fazendo N coisas, alisando o cabelo, coisas que eu já fiz, que eu desenvolvi minha autoestima. Eu achava que era, mas eu tava equivocada. Eu desenvolvi minha autoestima quando eu fui me conhecer. Foi em terapia. Num processo onde eu me tornei tão dona de mim que o resto foi consequência. Começar a me olhar com mais amor e apreciar aquelas gordurinhas ou aquelas dobrinhas que antes me adoeciam foi uma coisa que aconteceu de forma natural. Quando eu fui me conhecer, eu consegui aprender a me olhar com amorosidade e acolhimento. Conseguiu ser a sua verdade. Sim. Que lindo isso! E quem aqui se ama do jeitinho que é, que tá tudo bem, que não tem problema assim com a autoestima? Ana, conta, meu amor. Nossa, dá pra gente ficar aqui horas falando sobre isso. E eu tenho várias experiências no assunto, principalmente como mulher gorda, porque a gente não pode ignorar o nosso corpo, né? E eu tive uma experiência pessoal que é muito diferente da maior parte das mulheres gordas que eu conheço, a maior parte das mulheres que estão fora do padrão, desse padrão vigente de beleza, que é uma experiência pessoal, familiar, que me apoiou muito. E que sempre, que nunca me colocou como incapaz ou como socialmente inferior às outras pessoas e que nunca me obrigou a seguir nenhum tipo de padrão ou a mudar. Nunca me comparou com ninguém ou nunca me obrigou a seguir nada.
Então, eu sei que isso é um privilégio meu e eu tento passar isso tanto no blog também quanto no grupo das meninas, porque realmente é muito importante a gente falar sobre isso e ajudar as outras meninas. Eu tenho uma experiência pessoal que é muito engraçada, porque a maior parte das minhas seguidoras me perguntam: Ana, como é que você consegue usar biquíni sendo manequim 50, que é o que eu sou? E eu sempre vi a minha mãe, gorda, usando biquíni na praia, na piscina e nunca deixando de ir nesses lugares por estar acima do peso. Então isso pra mim foi um privilégio de vê-la crescendo assim. Pra mim não era uma questão, nunca foi. Porque pra mim era natural, a minha mãe usava, eu cresci usando também e não importava esse padrão. Então, o que é uma questão pra muitas mulheres que estão acima do peso, pra mim é uma coisa natural. E eu quero passar pra elas que isso é natural. Sim, a gente não deve parar de se divertir, a gente não deve parar de se curtir e de se amar por causa do tamanho da roupa, enfim, da etiqueta. Você deve se privar, né? Nunca. Deixar de ser feliz por causa disso? Nunca. E nem se sentir inadequada por ser quem é. Com certeza. Não, inclusive, você falando sobre a relação com a sua família, eu como mãe, eu vejo assim, hoje eu consigo entender o tamanho da minha responsabilidade na criação do meu filho e na criação da autoestima dele. E eu fico pensando que se eu tivesse uma menina, ia ser, tipo, infinitamente pior. Porque, né? Porque aquilo, bem ou mal, eu tenho um filho que, assim, por mais que ele seja gordo, seja magro, ele nunca vai sofrer a pressão que a gente sofre. Então, mas mesmo assim eu tomo muito cuidado, porque assim, uma das coisas que a gente mais vê no grupo são relações disfuncionais familiares, porque os pais projetam nos filhos desejos que eles gostariam de ter, ou quem eles gostariam de ser. E aí acaba que você vê um monte de gente pressionada, ou ou nunca se sentindo suficiente, porque eles não atendem as expectativas dos pais. E aí fica, sabe, fica martelando na cabeça e é uma coisa assim, é muito cruel, sabe? Mas eu tenho uma questão, vocês falam de família, que foi o seguinte: só o meu pai é japonês e a minha mãe, ela tem descendência espanhola. E eu cresci perguntando pra ela por que eu era diferente dela. E eu não me aceitava como japonesa. E isso foi um processo, porque realmente a gente tem a nossa família como base, mas, né, assim, como eu lidar com isso, né? E foi realmente um processo de amadurecimento. Sim. Hoje eu amo ser japonesa, mas há um tempo atrás eu queria fazer cirurgia pra abrir o olho. E se você pensar, Érica, isso tinha a ver com suas percepções e comparações familiares e o quanto você precisou se sentir validada. Quando você mergulhou e amadureceu, mergulhou em você falou: caramba, eu amo essa minha raiz. Mas você precisou se conhecer para trazer isso, né? Exato. E uma coisa que a Carla falou muito bacana é a questão da validação. Ela não tem uma mulher, então ela precisa preocupar menos com a validação da aparência, mas ela falou ali, ela se preocupa com a autoestima do filho dela, porque são muitas facetas que ela vai ter que fazer essa validação positiva. Então acho bem importante a gente se tocar de que não é só aparência. Não, exato. E assim, eu acho que se eu não tivesse um filho hoje, eu não sei se eu ia entender o tamanho da minha responsabilidade, sabe? Ou melhor, eu acho que eu até entenderia, porque a gente conversa com muitas mulheres todos os dias, seja no grupo, seja no Instagram, em tudo. Então, assim, eu entendo o tamanho da responsabilidade, mas assim, quando você tá criando uma pessoa e sabendo que você é responsável pela felicidade dela, e não pela felicidade do, vamos dar tudo pra ele. Não, é a felicidade de você ver uma genuína pessoa... Exato. Isso daí você fala, meu Deus, é difícil. E, gente, tem a Nath tem uma história que ela tava compartilhando antes com a gente, que, na verdade, todo mundo achava que você não tinha problema com a autoestima, você mesmo achava que isso não era um problema por causa do seu estereótipo, que ele atende a um padrão da sociedade. Conta pra gente essa história, Nath. Bom, na verdade, eu tô absorvendo todas essas informações, eu tô até arrepiada, porque é tudo muito novo pra mim. E realmente, foi o que você falou, durante quase uma vida inteira eu sofri. E parecia que ninguém olhava pro meu sofrimento, pras minhas dores e pros meus conflitos e pela minha infância, pelas dificuldades da minha adolescência, porque fisicamente eu estava dentro do padrão que a sociedade exige. E parecia que
Hoje eu entendo, conversando com vocês, eu entendo que o mais gordinho precisa de ajuda, o mais gordinho precisa se aceitar, o mais gordinho precisa encontrar felicidade. Só que todo mundo sofre. E acho que esse cuidado ele deveria ser direcionado para todas as pessoas. Porque eu não conseguia entender. Pô, eu tô aqui sofrendo, eu tô precisando de você. Por que você não olha para mim? Por que você não me escuta? Só porque eu sou magra? Porque eu uso 34, 36? Não, lá dentro também tem uma pessoa que tá precisando às vezes muito de você, de você, de você. Eu acho que isso é bem bacana pra gente pensar o quanto, tem uma pressão estética muito grande, o quanto a gente deposita na magreza a felicidade. Então a pessoa é magra, a gente já acredita que ela vai ser feliz. E aí a gente pega um monte de histórias que a gente recebe de mulheres que fizeram bariátrica e ficam extremamente infelizes. Aí você fala, mas por que ela adentrou o padrão de beleza? Essas especificamente de quem a gente tá falando são pessoas que depositavam na magreza uma felicidade tão grande que quando elas emagreceram, elas perceberam que a magreza não trouxe amor, a magreza não trouxe trabalho, a magreza trouxe um monte de coisa. Pode diminuir vários preconceitos? Claro que pode. Pode abrir portas? É óbvio que pode. Mas não vai preencher. Mas isso não preenche, porque é muito além. Então as necessidades são muito maiores. E assim, na opinião de vocês, qual que é o maior vilão na autoestima? Eu acho, comparação. Por exemplo, eu fui fazer um curso de treinamento em PNL, o Life. Quando eu cheguei no Life, como blogueira em uma turma de 80 pessoas, todo mundo me olhava e falava, por que essa menina tá aqui? Eu sentia esses olhares e até comentários. E eu quietinha porque eu tava ali porque eu tava precisando muito de ajuda e eu nunca pedi ajuda pra ninguém. Porque às vezes, muitas vezes, ninguém me deu essa abertura. E eu olhei e falei assim, eu tô aqui porque eu preciso. E as pessoas, quando eu fui contar a minha experiência pela primeira vez na vida, elas pararam de me olhar como a Nath Blog e elas começaram a me olhar como a Natália. Isso foi muito importante pra mim. E hoje eu tô conversando com vocês, conseguindo captar essa informação, coisas que eu acho que talvez há 6 meses atrás eu olhei e falei assim, que bobagem. Não é, eu não consigo aceitar o que os outros também não aceitam em mim. E o principal é você se aceitar lá dentro. E é esse que é o ponto, porque existe a comparação. E eu acho que o problema da comparação é que a gente se projeta muito no outro. Então, quando eu me comparo, eu começo a entender que os meus problemas, eles são maiores do que o do outro. Eu começo a fazer uma escala de juízo de valor que não deveria existir. Você entra porque num julgamento. Você tá entrando num julgamento, numa projeção e num problema que é sobre o outro e não sobre você. E quanto tempo você fica cuidando do jardim do outro, fiscalizando a vida do outro, se comparando com o outro e deixando de cuidar do seu jardim, de florear o seu jardim, de fazer a sua vida andar. Então eu acho que se concentrar em si, se conhecer e cuidar de si mesmo, transcende. E quando você vai ver, você tá num processo de terapia, num processo de coaching, você começa a parar de se comparar com os outros. Porque antes você quer ser melhor que o fulano, depois você não quer ser melhor que o fulano, você quer ser a melhor opção que você puder de você mesmo. Porque você quer ser você. E você começa a parar de se preocupar tanto em agradar os outros. Eu acho que a gente entra numa questão de entender os reais valores. Com certeza. Porque quando a gente para de se comparar e para de se privar de fazer certas coisas por um tipo de padrão, ou de se privar até de buscar uma ajuda, por medo, né? Por não ser aceita. Posso falar uma coisa? Gente, uma coisa que eu falei num vídeo que eu gravei sobre a minha experiência de renovação, a dor emocional é horrível. Alguém aqui já passou? Com Todo certeza. mundo. A dor, e eu dei um exemplo, porque eu falei, a dor física, o que o seu psicológico ele vai pensar? Que você tá sofrendo muito com uma dor física, mas que você vai no médico, você vai fazer um exame, você vai tomar um remédio e a dor vai passar. E a dor emocional, você tá num escuro, e você tá tentando gritar, e você tá tentando mostrar, e ninguém tá te vendo. E você fica, caramba, quando que isso vai passar? É uma agonia, é uma sensação. Vista como frescura. Só o autoconhecimento pode trazer essa imersão de você avaliar. Exatamente, autoconhecimento que você pode fazer entre várias opções. Sim, porque todo mundo merece ajuda e todo mundo merece ter um olhar mais amoroso consigo mesmo, ter um olhar de carinho, respeitar as suas diferenças, respeitar quem você é e ser a versão mais genuína de você mesmo, né? Pra aí sim se conhecer e se amar melhor e ter uma autoestima elevada.
E a gente entender que não tem um melhor nem outro pior. Nós somos todos iguais e a gente tem que se amar do jeitinho que a gente é. Na verdade, eu acho que também tem a história da empatia nisso tudo, eu acho muito importante porque falar sobre isso. Exato, porque eu acho que assim, esse não é um processo solitário, eu acho que é um processo conjunto. Tipo, óbvio, você vai conseguir você vai conseguir nutrir amor por si mesmo, mas assim, é muito mais difícil quando você tem toda uma sociedade dizendo que tá errado e que não pode. Exato. Então, assim, eu acho que se a gente também tem empatia por questões que cada um sofre, sem julgamento, eu sei que parece que é uma palavra, assim, que é super difícil. Parece um unicórnio, sabe? Que, assim, ninguém nunca nem viu, mas todo mundo acha lindo. Então, assim, mas não eu acho que é um exercício que você faz, sabe? E outra coisa que eu acho muito importante na questão do vilão e ao mesmo tempo da salvação, porque eu acho que a comparação é o vilão e a empatia é a salvação. Porque ao mesmo tempo que é sobre uma individuação, é sobre você como indivíduo e você ser você mesmo, é também você respeitar o lugar de fala do outro. Eu saber que numa sociedade gordofóbica, a pressão que a Ana sofre é diferente. Então, eu que nunca fiquei presa numa catraca, eu que nunca tive problema pra arrumar uma maca ou uma cadeira pra fazer uma prova ou cinto do avião, se a Ana já teve, eu tenho que ouvir ela. E às vezes é difícil ouvir o que a Ana fala e falar, nossa, então eu sou gordofóbica, que meleca, né? E aí eu começo a me dar conta de que eu tenho os preconceitos enraizados da sociedade. Então é mais fácil dizer que a Ana não tá certa e que esse não é um problema social, porque eu como indivíduo não quero me aceitar cheio de preconceitos e cheio de problemas. E a gente, para poder enfrentar de verdade as questões, a gente precisa trabalhar as nossas vulnerabilidades, os nossos defeitos e qualidades, as nossas luzes e sombras. Então é muito importante eu enxergar os preconceitos que habitam em mim para eu poder dar lugar de fala e ouvir a outra pessoa, que fala de uma experiência que eu nunca vivi, que fala de sapatos que eu nunca vesti. E quando eu escuto, eu consigo de verdade me colocar naquele lugar. E a causa dela se torna minha, não porque tá na moda, mas porque eu tô entendendo que eu não conheço aquele sofrimento e que eu preciso respeitar quem conhece. Porque não dá pra comparar. Eu, por exemplo, não entendia bem a diferença de gordofobia e pressão estética. Você precisa ouvir pessoas para entender. Não dá para comparar sofrimento. A gente não pode ficar com fita métrica de dor. Dizendo quem sofre mais, quem sofre Mas a menos, gente né? pode escutar, mudar, se transformar e entender que certos problemas não são individuais, eles são sociais. No coletivo. E a gente pode se ajudar. E é por isso que a gente convida a gente para participar do grupo de vocês, né, meninas? Obrigada. Pra... Dá o endereço. Você quer que eu fale? Passa o endereço pra quem... Conta aí como é que entra. Quer fazer parte dessa coletividade boa. Sim, quem quiser, o grupo no Facebook, Papo Sobre Autoestima por Futilidades. Não sei se tem outro também, Não. mas acho que não. Ou então procurar a gente, né? Tem a hashtag do Papo Sobre Autoestima também. E o Instagram. Tem muita coisa legal. No Instagram. No Instagram também, né, gente? Coisa boa. E também nós temos um privilégio, né? Porque a gente tem uma empresa aliada a nós, a Biostratos, que também preserva muito isso e que faz jus ao nome da nossa websérie, né? Ame Sua Natureza. A gente amou bater papo. Obrigada. Vocês, pra quem tava aqui com a gente também. E a gente convida pra acompanhar o episódio 3, que tá imperdível, né, meninas? Com certeza. Então, beijo. Até a próxima.